Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Eric Mota, sou o fundador aqui do site Regra dos Terços. Hoje o vídeo é completamente diferente, como você pode perceber. É um vídeo que não vai ter edição porque eu tô ultra corrido, mas eu não poderia não falar sobre isso, tá? Acontece que o presidente Jair Bolsonaro está avançando na sua sanha golpista, em que ele pretende aplicar um golpe no Brasil. Eu tenho abordado esse assunto aqui nesse canal diariamente. Acontece que na noite da última terça-feira tornou-se público pelo próprio Palácio do Planalto, que enviou mensagens para os seus apoiadores, que o presidente Jair Bolsonaro está movendo uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Nessa ação, o presidente afirma que Alexandre de Moraes incorreu em crime de abuso de autoridade diante dos atos que investigam os bolsonaristas e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Está tendo muita gente equivocada diante desse fato, então eu resolvi vir aqui esclarecer vocês. Como você já sabe, o Regra ele tenta sempre explicar a notícia, e é o que eu vou fazer aqui. Primeiro ponto que você precisa saber: não, o presidente Jair Bolsonaro não moveu essa ação para que Alexandre de Moraes venha considerado suspeito, né, que o Supremo venha aplicar a suspeição de Alexandre de Moraes para que ele não investigue Bolsonaro. Não tem nada a ver, nada a ver, tá? Quem tá falando isso tá equivocado. O Palácio do Planalto sabe muito bem que essa ação não vai prosperar. Vamos começar por aí. Quem decide se a ação vai adiante ou se a ação é arquivada é o próprio Supremo. Então, em sua maioria esmagadora, o Supremo não aceita, não vai permitir um ataque desse contra os ministros da Suprema Corte, até porque a maioria esmagadora do Supremo Tribunal Federal está ao lado de Alexandre de Moraes, tá? Alexandre não está agindo sozinho nessas ações dos atos antidemocráticos, das milícias digitais. O presidente Jair Bolsonaro, ele afirma que Alexandre de Moraes incorreu em crime de responsabilidade porque Alexandre de Moraes teria, segundo o presidente, incluído ele ali nos inquéritos que investigam a disseminação de notícias falsas sobre as eleições. E Alexandre de Moraes teria feito isso de maneira a assolar ali a Constituição, que diz Estado Democrático de Direito, que não é verdade. O presidente disse que Alexandre não poderia ter incluído ele nessa ação. O presidente Jair Bolsonaro também afirma que Alexandre de Moraes incorreu em abuso de autoridade quando aplicou sanções contra apoiadores do presidente, como prisão preventiva, busca e apreensão, né? Vale lembrar aí dos diversos apoiadores. A gente tem o deputado Daniel Silveira, a gente tem o próprio Alan dos Santos, enfim, o Oswaldo Eustáquio, toda essa corja. E o presidente afirma que isso tudo é abuso de autoridade. Enfim, eu não vou me aprofundar muito no que diz a ação. Vou deixar aqui na descrição o link da matéria, do artigo, na verdade, de opinião que eu fiz no Regra dos Terços, em que eu disseco a ação do Bolsonaro, tá? Mas aqui eu quero trazer para vocês a explicação do que Bolsonaro realmente quer. O presidente, o que ele está buscando com isso é o golpe de Estado. Ele está tentando avançar na sua sanha golpista. Eric, como assim? O que tem a ver? Vamos lá. Em agosto, dia 17 de agosto, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, ele vai deixar a presidência do TSE, e quem assume é Alexandre de Moraes. Por isso que não é de hoje que Bolsonaro está intentando contra Alexandre de Moraes, está acirrando os ataques a Alexandre. No final do ano passado, apresentou um pedido de impeachment no Senado Federal contra Alexandre de Moraes, está fazendo ataques diretos a Alexandre, e ele quer causar nos seus seguidores essa sensação de que o Alexandre de Moraes está contra-atacando ele por ele agir e apresentar ações contra Alexandre de Moraes. É isso que ele quer com essa ação que ele tornou pública ontem. O presidente Bolsonaro, você tem que entender, para ele aplicar um golpe de Estado, ele tem que ter as forças militares em torno dele, aqui envolve as Forças Armadas e a própria Polícia Militar nos estados. Ele tem que ter uma base fanatizada apoiando ele e uma base política. Para que tudo isso aconteça, ele tem que mostrar que a causa dele é legítima, que de fato a democracia está em perigo. Então ele vai trazer cada vez mais o acirramento dos ânimos entre ele e Alexandre de Moraes, acirrando esse antagonismo, tá? Agravando esse antagonismo, para que ele diga lá durante as eleições que, olha, as eleições foram fraudadas, foram roubadas,
E tudo isso aconteceu amando a critério, a desejo de Alexandre de Moraes, que só fez isso porque ele quis se vingar de mim, por isso Alexandre de Moraes deu as eleições para o ex-presidente Lula. Essa é a minha opinião, é isso que eu enxergo que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo. Ele está caminhando para conseguir fazer com que esse discurso tenha algum nível de robustez. Bom, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Porém, e aqui é sempre bom ressaltar os poréns, o presidente, ele pode estar também buscando outra coisa que não a suspeição de Alexandre de Moraes. A Kelly Cadanos publicou hoje no Regra dos Terços também uma coluna de opinião em que ela fala que o que o presidente quer não é dar um golpe. Ele quer que todo mundo acredite que ele vai dar um golpe. Por quê? Se todo mundo acreditar que ele vai dar um golpe, ele terá de novo sequestrado o tema da eleição, saindo do fracasso do seu governo com a ultrainflação que a gente está vivendo, acima de 2 dígitos, algo não visto aí há muitos anos, né? Mais de décadas aqui no Brasil. Ele quer que as pessoas não pensem, portanto, no preço do arroz, do feijão, da cenoura, do tomate. A cenoura, vale lembrar, teve mais de 200% de inflação, o tomate mais de 170% de inflação, isso somente no último ano. A desvalorização recorde do real, que é o que está acontecendo nesse governo. O Bolsonaro não quer que a população, que o debate eleitoral se dê em torno de a gasolina com esses preços e ele não se movimentar para que seja alterada a política de preço da Petrobras, uma vez que o governo é acionista majoritário da Petrobras e cabe a ele indicar o presidente e o conselho diretor ali, logo na sequência, né? O governo tem grande influência para isso e ele não tem feito isso. As trocas de presidência da Petrobras que ele tem feito não visam alterar a política de preço, por isso que a gasolina está tão cara. Ele quer sequestrar o discurso para que a gente não fale dos quase 700 mil mortos durante a pandemia. Ele quer sequestrar o discurso, portanto, para que a gente não aborde o que realmente importa. Na opinião da Kelly, se ele conseguir sequestrar esse discurso, ele não vai precisar aplicar o golpe, porque a eleição vai ter sido garantida, portanto, pelo discurso ideológico novamente. Em 2018 ele fez isso, lembra? Mamadeira de piroca, nananã, e todas as merdas que ele falou. E agora, em 2022, ele sabe que esse discurso ideológico indo para esse caminho já não vai mais trazer tanta atenção, já não vai mais sequestrar tantos os votos da população, não vai mais atrair, melhor, tantos os votos da população. Por isso, então, o que ele está tentando agora é um contragolpe. Ele está tentando trazer o discurso ideológico mais focado agora na defesa da democracia. Então, na opinião da Kelly Cadanos, vou deixar o artigo aqui na descrição também, se ele conseguir isso, ele está eleito, sem precisar de golpe. Se ele conseguir trazer discussão para essa seara. Eu concordo com a Kelly, tá? Eu acho realmente que se ele conseguir trazer, é isso que ele pode estar desejando também. Mas, ao meu ver, o plano B dele é, caso não dê certo, eu vou tentar um golpe. E aí a grande discussão é, se não der certo dele sequestrar o discurso pro lado ideológico, né? Para esse lado do golpe ou não golpe, ele vai ter força para o golpe? Na opinião da Kelly, não. Então, na opinião da Kelly, se a gente não cair nessa de ficar batendo nessa tecla, que é o que ele quer que a gente faça, ele nem sequer terá força para aplicar um golpe de Estado. Na minha opinião, depende, tá? Tô trazendo aqui as duas para você chegar à tua própria conclusão, que eu não sou o dono da verdade. Na minha opinião, depende muito. Por quê? Porque por mais que a mídia, os organismos, né, as instituições não estejam debatendo se vai ou não ter golpe no Brasil, os seus eleitores de Bolsonaro vão. Bolsonaro tem, em média, ali de 27% a 30% muito fanatizada. Porque não adianta, não tem apoiador de Jair Bolsonaro hoje em dia que não seja fanatizado. Não dá pra você apoiar esse governo se você não for uma pessoa que minimamente se importa com todos os valores de direitos humanos, os valores democráticos, até a vida humana, né? Então, Bolsonaro, vamos colocar aí que quem estaria disposto de fato a fazer uma balbúrdia caso o Bolsonaro
não consiga sequestrar o discurso, seria aí, bota 15% da população, 20% talvez, que já é muita gente. E o que o Bolsonaro quer é justamente isso, colocar o máximo de pessoas possíveis nas ruas, com caos, tá? Ele quer o caos, ele não quer simplesmente discurso, manifestação, não, ele aposta no caos total e absoluto, só isso que interessa pra ele, é só isso que vai trazer o que ele quer. Então se tiver pessoa na rua tacando fogo, quebrando tudo, manifestação, contra o Supremo, contra o Congresso, sabe? Ele vai tentar utilizar isso como desculpa para tentar implementar um estado de sítio ou qualquer coisa que o valha. E aí resta saber, as forças armadas, as forças militares, que inclui além das forças armadas, os policiais militares dos estados, vão acatar? Vão apoiar? Porque Bolsonaro vai precisar de alguns fatores para que ele consiga de fato aplicar esse golpe, que ele venha a obter sucesso nessa tentativa. Ele precisa ter os militares, seja forças armadas ou polícias militares, precisa ter parte considerável da população, algo em torno de 20, 30% apoiando ele, talvez já seja até mesmo o suficiente. Ele também precisa ter apoio político e apoio econômico. Ele vai conseguir regimentar tudo isso? Eu não acho, por exemplo, que só o fato dele não ter só o fato dele não sequestrar o discurso na mídia e tudo mais para o ataque à democracia seja o suficiente para frear a tentativa de ataque democrático dele, de frear a tentativa de golpe dele. Eu não acho que se a gente não falar sobre o assunto vai ser o suficiente. Ao meu ver, aqui é o meu contraponto à opinião da Kelly, que vou deixar aqui na descrição, que é muito válida também, repito, eu posso estar errado. Ao meu ver, a gente precisa falar sobre os ataques à democracia, porque ao meu ver o Bolsonaro vai avançando. Ele dá sempre 3 passos à frente quando ataca a democracia. Quando a gente reage, ele dá um para trás, às vezes 2. E se a gente não reagir, ele não vai dar nenhum para trás. Então eu acho que é o nosso papel sim, investigar, pressionar, contra-atacar os ataques à democracia que ele promove, porque ao meu ver, se a gente não fizer isso, o resultado será muito pior. Mas eu quero saber o que você acha de toda essa situação, se você concorda mais com a minha opinião, com a da Kelly, com o misto das duas, como você acha que vão ser as eleições de 2022, se você concorda que o Bolsonaro está fazendo tudo isso que ele está fazendo para tentar preparar o caminho para o golpe ou não, se talvez eu possa estar equivocado. Me conta, portanto, o que você acha, deixa aqui embaixo a sua opinião. Desculpa aí pelo vídeo improvisado, é que realmente eu tô sem tempo hoje, mas eu não poderia não abordar esse assunto para vocês que me acompanham aqui no YouTube do Regra dos Terços. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, já clique em gostei, ativa o sininho para nos ajudar a chegar mais longe. Obrigado, até a próxima, tchau!